Olá a todos, eu sou a Prof. Ari. Estamos aqui para a nossa sétima aula de História Geral e hoje nós vamos falar sobre história política e econômica de outros países. Então, até a aula 6, nós falamos sobre a história recente do Brasil e a partir de agora a gente vai trazer os principais pontos, né, relevantes da história atual, política e econômica de outros países. Nós vamos começar com os Estados Unidos, né, que a gente sabe que é a maior potência econômica do mundo, né, até o momento ele é a maior potência, e todas as suas decisões políticas e econômicas têm consequências para os demais países, principalmente os países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, para nós é importante entendermos o contexto político, econômico, né, geopolítico, das principais nações do mundo, para que nós possamos entender o impacto disso no nosso país, né? Então, estudar a história dessas outras regiões são de suma importância para a gente entender a nossa história também. Então, hoje, nessa aula 7, nós vamos falar sobre o governo Trump, suas características, polêmicas e repercussões. Nas eleições de 2016, que é quando o até então empresário, mega bilionário Donald Trump concorreu com a então candidata Hillary Clinton, que tinha sido primeira-dama por 2 mandatos, quando o seu marido Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos. Então, Donald Trump foi o candidato pelo lado dos republicanos e a Hillary foi candidata pelo lado dos democratas. Fazendo uma observação de que nos Estados Unidos, os partidos que são relevantes e que concorrem nas eleições são os republicanos e os democratas. Então, Donald Trump foi eleito nas eleições de 2016 e teve seu mandato de 2017, janeiro de 2017 a janeiro de 2021. Tá? Ele não tinha experiência política, como eu já havia dito, ele foi ainda é, né, um grande empresário nos Estados Unidos, e ele utilizou isso também como base da sua campanha, o seu know-how, sua experiência, seu conhecimento na área de gestão. Uma informação importante é que se a gente computar quantidade de votos totais, a Hillary, ela teve mais votos do que o Trump, tá? Ela teve 3 milhões de votos a mais. Tá, mas então por que o Trump é quem foi eleito? Porque nos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso sistema. O nosso sistema é a contagem de votos, em sua maioria, de maneira direta. Então, quem teve a maior quantidade de votos foi eleito. Nos Estados Unidos, o cálculo não é feito dessa forma. O presidente eleito é aquele que conseguir o maior número de delegados em colégios eleitorais. Então, no caso, a Hillary, ela conseguiu conquistar aí votos de 227 delegados em colégios eleitorais,
enquanto Trump conseguiu 304 votos. Vejam que nominalmente foi algo bem apertado, mas foi isso que lhe deu a vitória. Suas promessas de campanha. Um discurso nacionalista e liberal, colocando as necessidades dos Estados Unidos em primeiro lugar, e isso envolve questões de imigração e de protecionismo econômico e comercial, e também ele se pautou na questão de ter experiência enquanto empresário. E quais foram os principais pontos do seu governo? A questão da imigração foi um ponto forte, foi um ponto bem polêmico. Os mais conservadores gostaram da sua iniciativa, porque ele realmente trouxe muito mais vigilância, fiscalização e contenções entre as fronteiras dos Estados Unidos com o México, para evitar a imigração ilegal. E dentre as medidas, teve a construção de um muro entre, né, essas fronteiras para barrar entradas de pessoas, né, de imigrantes pelo México, além de colocar uma legislação, uma fiscalização mais rígida nesses pontos fronteiriços, para que, se acaso algum imigrante viesse a entrar no país, fosse logo deportado. Então, foi uma política chamada de política de tolerância zero nessa questão da imigração. Fora isso, um ponto muito polêmico do seu governo foram as prisões, que na verdade eram mais como cercados, que colocavam esses imigrantes lá temporariamente até verificar como iria deportá-los. Então, de maneira assim, bem... sem levar em consideração o fator humanista, e, além disso, separava pais e filhos, deixando as crianças num local isolada, separada dos familiares, algo que foi amplamente condenado pelos direitos humanos, mas pouco de medidas, né, de intervenções internacionais foram realizadas para mudar essa questão. Outra medida que foi polêmica foi o Acordo de Paris. O que é esse acordo? É um tratado em que os países, né, cada país envolvido, se compromete em medidas, em legislação, acordos, enfim, que venham a reduzir os efeitos do aquecimento global no meio ambiente. E os Estados Unidos, na época do governo Trump, saiu do Acordo de Paris, eles faziam parte, logo em 2017, ele saiu, porque ele disse que não concordava com, né, a postura do acordo, achava que o aquecimento global não é uma problemática tão grande quanto apregoado pelos ambientalistas, e que, por ele não acreditar nesse fenômeno, ele não considerava interessante tomar qualquer medida nesse sentido. Outro ponto alto do seu governo, na verdade, desde a sua campanha e pelos 4 anos do seu governo, foi a enormidade de
declarações falsas e notícias falsas espalhadas pelo governo e seus apoiadores, que é o que a gente chama de fake news. Né? Então, isso vem desde a sua campanha eleitoral, que é algo que o auxiliou a ser eleito e continuou por todo o governo. E as informações, elas eram desmentidas nas redes sociais, várias redes sociais bloquearam ele, né, pela constatação de fake news, algo muito parecido com o que já aconteceu com o nosso presidente, né, com o Bolsonaro, e isso foi muito criticado por outros países e principalmente pelas organizações que foram comprometidas com as suas fake news, observando que durante a pandemia essas fake news causaram, né, ajudaram a causar um caos em relação a, principalmente no início, a entender a profundidade e os riscos reais e sérios em relação à pandemia. Em relação à política externa, foi um governo que, por ser tão protecionista, conservador e polêmico, não foi um governo que prezou a questão de diplomacia com outros países, né? Como, por exemplo, com Cuba, que estava tendo uma relação mais próxima durante o governo Obama, voltaram a estremecer durante o governo Trump. Mesma coisa com países da Ásia, como Coreia, como a China, principalmente, que a gente sabe que é o principal parceiro comercial do mundo, e também ele esboçava opiniões sobre assuntos que já são polêmicos, né, com o passar do tempo, que é, por exemplo, a questão de Israel com a Palestina. Então, realmente foi um governo muito marcado por polêmicas e estremecimentos em relações internacionais. Em relação à pandemia da Covid-19, como eu já comecei a falar, tem o fator das fake news, que prejudicou bastante, e o fator do governo Trump esboçar opiniões negacionistas em relação como eu falei, a seriedade e a problemática dessa pandemia, ir contra a vacina, a favor do uso de kit COVID, principalmente a hidroxicloroquina, que também foi algo defendido aqui pelo governo brasileiro do Bolsonaro. Mas depois de um tempo, quando viu mesmo, né, uma maior gravidade e muitos norte-americanos morrendo devido à Covid-19, ele passou, né, a não necessariamente concordar em seus discursos com vacina e lockdown, mas os estados também, até por ter certa autonomia nesse sentido, tomaram medidas de proteção mesmo, e aí ele passou a acatar. Também teve um período de mudança, né, entre 2020 e 2021, no posicionamento do governo Trump, quando viu o aprofundamento da crise sanitária. Então, qual é o resumo que a gente pode fazer desses 4 anos do governo Trump? Foi, né, uma eleição apertada, muitos especialistas políticos davam a Hillary Clinton como a eleita,
Então, para muitos, o Trump ter sido eleito foi uma surpresa, mas isso vem de um movimento, de uma onda de conservadorismo, de um movimento de direita em todo o mundo, que é algo que a gente vai discutir também nas próximas aulas, que é algo que a gente observa na Europa, observamos nos Estados Unidos, também no Brasil, né? Foi uma tendência política. Então, isso também pode se atribuir à eleição de Trump. Ele foi o 45º presidente dos Estados Unidos, e como eu já falei, foi um governo marcado por muitas polêmicas e problemas de relações internacionais. Foi também um governo marcado pelas fake news e, finalmente, né, nas últimas eleições, ele foi derrotado por Joe Biden, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, né, das últimas eleições dos Estados Unidos e do primeiro ano do governo Biden. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora, tenha sido útil para vocês e até a próxima.